Tem uma frase do investidor americano chamado Warren Buffett, que é uma das pessoas que tem o maior capital do mundo, que diz assim: se você depender de apenas uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Então nesse vídeo eu vou contar para você quais são as minhas 7 fontes de rendas que eu criei em 5 anos. E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Marczuk, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E por favor, por gentileza, por obséquio, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve para dar uma força para esse criador de conteúdos. E também acione o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto semanalmente aqui no canal. Então te inscreve lá. Então eu queria iniciar esse vídeo dizendo para vocês que quando eu li essa frase há 5 anos atrás desse investidor americano, que ele ficou rico, milionário, fazendo investimentos a longo prazo e tirando lucro, que é aí que está o pulo do gato, lucro em pequenos negócios, ele acumulou uma grande fortuna. E há 5 anos atrás, quando eu vivia com apenas uma renda, que era algo que realmente me angustiava demais, porque eu só tinha aquela renda para sustentar a casa, fazer as compras, pagar água, luz, telefone, lazer, caso ficasse doente, gasolina para o carro, ou seja, tudo aquilo que a gente consome durante um mês, eu precisava conseguir pagar com apenas o meu salário como professor. E isso, de certa forma, me ocasionava uma angústia muito grande. Foi então que um determinado dia eu decidi que eu não poderia contar apenas com o meu salário como professor. E essa frase dele, então, virou uma chave na minha cabeça. E é por isso que eu resolvi vir aqui contar para vocês como que tu podes viver de uma forma mais confortável tendo outros pequenos negócios além do seu trabalho. Então vamos à minha primeira fonte de renda, que é a minha fonte de renda principal, que eu já falei para vocês, que quem não me conhece, eu sou professor. Então por muitos e muitos anos, e até hoje na verdade, o meu salário como professor é o dinheiro principal que eu recebo durante o mês e que realmente pagam as minhas contas. Consigo comprar comida, pagar conta de água, ter o meu lazer, comprar as minhas roupas, ou seja, aquele dinheiro que eu utilizo no meu dia a dia para pagar todas as coisas que eu vou precisando naquele momento. Isso é um conselho que eu dou para vocês e que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre me dizia assim, olha, tenha uma profissão, porque a sua profissão é a única coisa que não te abandona. Então seja qual for a sua profissão, que seja uma profissão que você goste e que você entenda que é ela que vai ser o grande alicerce para te manter e manter a sua família. É o que vai fomentar as maiores despesas da sua casa e é aquele dinheiro que eu chamo de dinheiro garantido. Então ser professor é a minha primeira fonte de renda. Mas é óbvio que eu sempre pensava como muitas pessoas pensam, e se eu perder o meu emprego, se eu for exonerado? Foi então despretensiosamente que eu acabei sem querer construindo a minha segunda fonte de renda, que é o meu canal aqui no YouTube. Pacientemente, após um ano colocando vídeos todas as semanas aqui no canal, eu vinha monetizar o canal. E isso fez com que eu conseguisse construir uma receita. E o YouTube acabou se tornando o meu segundo emprego, algo que eu realmente nem esperava. E hoje em dia, religiosamente, eu recebo todos os meses uma quantidade X de dinheiro aqui do canal. Entendesse agora por que tu tem que estar inscrito nesse canal? Só que o YouTube tem uma grande variável. Eu recebo de acordo com o número de views que tem nos meus vídeos. Então ele não é uma renda garantida, ele não é uma renda sólida que eu posso contar. Existem meses que eu recebo um pouco mais, outros meses eu recebo um pouco menos, mas o importante é que eu sempre recebo. E essa plataforma aqui, então, veio a ser a segunda forma que eu posso contar com dinheiro. E que em algum momento eu pretendo, se Deus quiser, e uma hora vai acontecer, vai se tornar minha fonte principal de renda. Outra forma que eu utilizo para ganhar dinheiro hoje em dia é sendo afiliado. No caso, eu sou afiliado da Shopee e da Amazon. Muitos dos vídeos que eu faço aqui para o canal, e vocês podem conferir, eu trago alguns produtos. Ou produtos que eu comprei para testar, ou então algo que eu já tenho em casa, mas mostro para vocês. E eu coloco sempre na descrição do vídeo o link caso alguma pessoa gostaria de adquirir esse produto. Ela vai ali, clica em cima desse link e compra. Se ela comprar o produto que eu anunciei aqui, ou então algum outro produto do site, mas entrando pelo meu link, eu acabo recebendo um percentual, mesmo que pequeno, em cima daquele item que eu vendi. Inicialmente pode parecer um valor bem simbólico, mas a longo prazo vai fazer diferença. Por exemplo, pela Shopee, esse mês eu recebi 200 e alguns quebrados. Eu sei que ninguém se sustenta com R$200 por mês,
Mas esses 200 somados às minhas outras pequenas fontes de renda, ele vem a dar um valor bem significativo. Se eu parar para pensar que todos os meses eu gasto cerca de R$130 de água, por exemplo, ao pagar essa conta com esses R$200, significa que esses 130 não saíram do meu salário principal e que ainda me sobraram R$70 que eu posso gastar ou então posso investir. Então essa é uma boa dica para você que tem vontade de fazer uma renda extra, mas não sabe como. Se afilie nessas plataformas digitais que vendem produtos e depois você divulga esses produtos. E a dica é: tenha paciência. E essa dica também não é minha, é do Warren Buffett. Ele relata nos seus escritos que a chave do sucesso dele foi a paciência. Dessa forma eu te conto o meu quarto investimento, a minha quarta fonte de renda, que são as aplicações em juros compostos. Hoje em dia ninguém mais coloca dinheiro na poupança, porque a gente sabe que a poupança não rende nada. Eu não sou um especialista em aplicação de dinheiro, mas eu sei o que é um CDB, um CDI, uma taxa Selic. Eu sei que existem alguns bancos digitais que, se eu colocar o meu dinheiro, no final do mês ele vai fazer o chamado juros compostos. Ou seja, se eu colocar hoje R$100, dependendo da taxa Selic, do valor que esse dinheiro vai render, pode ser que no final do mês eu tenha transformado esses R$100 em R$102, R$103. Pode parecer pouco num primeiro momento, mas se eu não utilizar esse dinheiro e reinvestir ele novamente, eu não estarei mais investindo R$100, mas estarei investindo os R$103, onde vai ocorrer também juros compostos, só que agora sobre um valor um pouquinho maior. Consegue entender agora o que é fazer o dinheiro trabalhar para você? E é claro que estamos falando numa aplicação de R$100. Mas pense então se você conseguir aplicar R$1.000, R$2.000. Por mais baixo que seja o seu investimento inicial, o importante é você não deixar de investir. Também não investir pensando em retirar aquele dinheiro que você investiu. Você tem que pensar nos juros compostos. Os juros compostos é a sua fonte de renda. Porque eu não posso retirar aquilo que rendeu e mais aquilo que eu coloquei para fazer render. Parece complicado, mas não é. Se você trabalhar direitinho, você tem em cima desses juros compostos uma nova fonte de renda. Você não precisa ser nenhum especialista para fazer isso. É só entrar aqui no YouTube. Existem vários e vários canais de investimento que você pode olhar, assistir e aprender, porque estudar também faz parte do processo. Minha quinta fonte de renda é o aluguel. Quem acompanha o meu canal desde lá quando eu comecei, que eu comecei pequenininho, sabe que um dos meus sonhos era comprar um apartamento e pagar à vista por esse apartamento. E eu consegui. Eu trabalhei, juntei o dinheiro, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse em ver como eu fiz para sair do financiamento e comprar um apartamento à vista. Depois de um tempo morando nesse apartamento, eu acabei saindo, vim morar aqui com o Wagner e o apartamento então ficou vazio e eu coloquei para alugar. O que acabou se tornando a minha quinta fonte de renda. Então eu investi num imóvel que agora está me trazendo retorno. Então eu sou uma pessoa que sempre que eu compro algo, eu penso: como que isso que eu estou comprando pode me gerar lucro de alguma forma? E foi dessa forma então que o aluguel acabou se tornando uma fonte de renda para mim. Sexta fonte de renda, importantíssimo, porque todos nós temos uma habilidade fora aquilo que a gente faz. Todo mundo ou nasce com um dom ou desenvolve alguma coisa na sua vida. Já faziam 8 anos que eu era aluno e monitor de dança de salão, o que fez com que eu tivesse uma grande bagagem nesse meio que é o meio da dança. Que por incentivo do Wagner, então, eu acabei criando coragem e abri uma turma de dança de salão. Então, além de tudo isso que eu faço, eu também ensino dança, o que acabou se tornando uma fonte de renda, porque eu recebo um valor X todos os meses de acordo com a quantidade de alunos que eu tenho. Então agora você já sabe que um dos hobbies que eu tenho é dançar, e eu amo ensinar. Então eu juntei o útil ao agradável. Se você tem algum hobby, não perca tempo com isso. Faça com que esse hobby se transforme em alguma fonte de renda para você. Porque seja qual for o valor que ele te der retorno, qualquer valor, por mínimo que seja, é melhor do que nada. Então de repente você não sabe dançar, mas você sabe pintar, você sabe decorar, você sabe cozinhar, fazer doces. Existe uma gama de coisas. Tocar um instrumento, só temos que ter criatividade e pensar como vamos pôr em prática, fazer as coisas de forma organizada e certinha, e depois o retorno ele só chega. E dessa forma, a dança de salão, que era um hobby que eu amo e que eu fiz por muito tempo sendo aluno e eu pagando para fazer, hoje em dia
é uma fonte de renda aqui em casa. E a minha sétima e última, e eu não vou chamar de fonte de renda porque é algo que eu não faço sempre, mas que toda vez que eu precisei foi o que me salvou. E eu descobri que eu poderia fazer porque eu fiquei em alguma época apertado de dinheiro e pensei, como é que eu posso fazer uma renda extra fora o horário de trabalho? Foi então que eu vi muitos amigos dirigindo como motorista de aplicativo. E sim, se você for aqui de Rio Grande e um dia entrar no carro e for o Paulinho dirigindo, não estranhe, porque eu faço renda extra como motorista de aplicativo, seja da Uber ou da 99. Então, em uma determinada ocasião da minha vida, eu fui viajar e quando a gente viaja, a gente se deslumbra. Acabei gastando demais no meu cartão de crédito e eu precisava sanar essas dívidas com o cartão. Foi então que eu baixei os aplicativos, comecei a dirigir e realmente dá um bom dinheiro, fiz uma boa renda extra e acredito que quem trabalha, porque tem muitas pessoas que vivem e sustentam seus lares como motorista de aplicativo. Então, se tu trabalhar direitinho, com horário de forma organizada, é uma excelente fonte de renda. E inclusive eu super indico que as pessoas façam isso, porque muitas vezes tu tem um carrinho que tá parado ali na garagem e ele poderia estar servindo ali como ferramenta para você fazer uma grana. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários e me conte se você faz algum tipo de renda extra. Se você tem alguma outra ideia que eu não contei aqui nesse vídeo, mas você gostaria de dividir com as pessoas que são inscritas e que acompanham os vídeos aqui do canal. Me sigam também nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui em cima. Eu sempre posto lá um pouquinho do meu dia a dia e adoro conversar com vocês. Uma mensagem que eu gostaria de deixar no final desse vídeo é que muitas vezes quem vê close não vê corre. As pessoas adoram questionar como é que a gente viaja, troca de carro, anda com roupa boa, come em restaurante, tem dinheiro para sair aos finais de semana, ir para festa, ir para uma balada. Não sou rico, também não sou milionário, mas trabalho. E trabalho muito. E tudo que eu tenho, desde o pequeno, do micro até o macro, foi conquista do meu suor. E isso faz com que eu tenha o maior orgulho da pessoa que eu sou. Porque graças a Deus, eu nunca precisei pedir algo para ninguém. Eu sempre corri atrás. E não se esqueça, as grandes riquezas, elas vêm das pequenas economias. Eu sou o professor Paulo Marchizucchi, um grande beijo e fiquem com Deus!